Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito de As Irmãs Makioka, do escritor japonês Junichiro Tanizaki. Comprando este ou qualquer outro livro, desde através do link abaixo da Amazon, você estará ajudando o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Na região de Osaka, ali pelo final da década de 30, vivem as 4 irmãs Makioka, únicas descendentes de uma tradicional família daquele lugar. Temos Tsuruko, a irmã mais velha, casada com Tatsuo, que vive numa cidade diferente das outras irmãs, mas na mesma região. Temos Sachiko, a segunda irmã mais velha, também ela casada com Teinosuke, que tem uma filha chamada Etsuko e que vive na cidadezinha de Ashiya, também na região de Osaka. E por fim, temos Yukiko e Taeko, as irmãs mais novas, que vivem entre uma casa e outra de suas irmãs mais velhas e estão solteiras, prestes a se casar. As irmãs Makioka descendem de um patriarca excêntrico que teve seus momentos de glória, os quais, contudo, passaram, deixando a família numa situação um pouco menos confortável do que ela conheceu no ápice de sua ascensão social. A família, contudo, ainda tem um nome naquela região e é pelo zelo desse nome que vários esforços que serão descritos no livro são empreendidos. As 2 irmãs mais velhas, como dito, já são casadas, relativamente bem casadas. As 2 mais novas, entretanto, estão por casar e começam a despertar a preocupação da família porque já estão um pouco mais velhas, ali pela casa dos 30, idade em que pode ser que a mulher, caso não case naquela época, acabe ficando uma solteirona e, portanto, motivo de chacotas e comentários da sociedade. A irmã mais velha, Tsuruko, é menos representada ao longo de toda a narrativa, ao passo que Sachiko é, de certa forma, a protagonista, na medida em que o ponto de vista do narrador muitas vezes se dá a partir do ponto de vista de Sachiko. Não é o mesmo que dizer que Sachiko é a narradora, mas que a voz do narrador é tão próxima da visão que Sachiko tem das coisas e está todo o tempo usando-a como ponto de referência, que é quase como se as 2 vozes se confundissem. Yukiko, por outro lado, é também bem representada ao lado de Taeko. Yukiko deve se casar primeiro que Taeko, que é a caçula, porque se Taeko se casasse primeiro que Yukiko, isso também seria motivo de comentários e um óbice a que Yukiko conseguisse casar-se. Como o patriarca da família Makioka não teve nenhum descendente do sexo masculino, os seus 2 genros foram adotados por ele, de modo que continuassem aquela linhagem, aquela família, e usassem o sobrenome Makioka no lugar do sobrenome originário de suas famílias. Por essa dinâmica, o marido de Tsuruko, chamado Tatsuo, acaba por assumir o papel de chefe do clã. Porém, esse Tatsuo acaba por não desempenhar bem e satisfatoriamente aos olhos de todos as tarefas que lhe eram próprias. A família dos Makiokas era uma família do comércio. Tatsuo, porém, se dedica aos serviços num banco. Acaba que Tatsuo, em vez de continuar a tradição comercial, vende todo aquele aparato que a família tinha para o comércio e acaba se dedicando principalmente ao banco. E isso gera várias instabilidades junto às outras irmãs Makioka. A preocupação central do livro é casar Yukiko. Yukiko já passou por diversos miai. Miai é uma cerimônia, não tanto uma cerimônia, porque não é tão formal assim, mas um encontro em que um pretendente é apresentado ao outro e assim, se tudo correr bem, os 2 progredirão para um noivado e depois para um casamento. Yukiko, como dito, já passou por vários miai,
porém sempre acontece alguma coisa para que aquele pretendente não seja aceito pela família. É uma tradição dessas famílias pesquisar a vida do pretendente para saber se há algum fato desabonador em sua vida pessoal ou na vida de sua família que recomende a não aceitação da proposta de casamento. A família Makioka sempre encontra defeitos nos pretendentes de Yukiko. Isso muito por força da compreensão equivocada que eles têm a respeito de sua própria posição dentro da sociedade. Os Makioka têm dificuldades em encarar o fato de que já não são a família gloriosa e importante de outrora, mas que agora ocupam uma posição menos privilegiada na escala social e, portanto, não podem se dar ao luxo de fazer certas exigências desses vários pretendentes que tentam levar Yukiko ao casamento, mas não conseguem. Contribui também para que os diversos Miyai de Yukiko não sejam bem-sucedidos o fato de que ela é uma moça excessivamente retraída, muito tímida mesmo, que quase não fala, quase não expressa suas emoções frente a outras pessoas que não aquelas da família, e que assim acaba por gerar nas outras pessoas uma impressão de esnobismo ou de excessivo retraimento e, portanto, dá a impressão de não ser uma pessoa agradável, uma pessoa com quem seria bom conversar, por exemplo. Ao lado desse problema do casamento de Yukiko, temos um problema conexo, que é a sua irmã Taeko. Taeko, ao contrário de Yukiko, que é muito reservada e tradicional, é uma moça extremamente vanguardista. Ela tem várias habilidades manuais, a principal delas, a confecção de bonecos japoneses, que são peças de artesanato muito valorizadas naquela região. Ela queria se casar com um moço de uma família tradicional da região e chegou a fugir com ele num escândalo que trouxe algumas máculas para a família, que foi noticiado por um jornal. Porém, ela acabou não se casando, é obrigada a manter uma relação clandestina com esse moço, ao mesmo tempo em que tem um estilo de vida moderno, boêmio, poderíamos dizer, e também uma profissão própria. Mas isso acaba lhe trazendo também vários problemas, faz com que ela passe por vários incidentes muito complicados e a narrativa, em boa parte, vai se ocupar disso. Então, podemos assim resumir a história no seguinte: o Junichiro Tanizaki quer retratar aqui não só o que a superfície revela, não só os incidentes da vida boêmia de Taeko ou os percalços por que passa Kiko até encontrar um casamento. O que ele pretende retratar aqui é a sociedade japonesa, passando de um estilo de vida tradicional para um estilo de vida moderno, e de como se dá a dinâmica, as acomodações entre um estilo e outro naquela sociedade particular de Osaka que ele, Junichiro Tanizaki, apreciava bastante. Cada personagem do livro, ao meu ver, revela um traço, uma forma de encarar essa transição. Tsuruko, por um lado, é uma mulher tradicional num casamento tradicional. Porém, o seu marido rompe com a tradição, deixa de levar adiante as atividades de comércio do pai e se dedica a um banco. Querendo ou não, ao final, a vida deles não se torna muito confortável e eles acabam ficando numa situação financeira um pouco complicada, com vários filhos, vivendo em Tóquio, já fora de sua região natal, numa casa apertada, sem maiores confortos. Kiko é uma moça que é bastante tradicional, que só usa kimonos, não gosta muito de roupas modernas, porém que talvez por ser excessivamente rígida, excessivamente fechada, tem dificuldades em ser feliz e cria também vários embaraços para a vida de seus parentes. Eles também estão estreitamente envolvidos na busca por um casamento para ela. Taeko
de sua parte, representa a total abertura para a vida moderna, a total abertura para valores não tradicionais do Japão. E os vários incidentes que ela tem, e de certa forma também o seu final, que eu não vou comentar, mas que é emblemático, sinalizam para uma abertura à modernidade que não é bem sucedida, que não produz bons frutos. Qual então é a melhor síntese entre o passado, o presente e o futuro? É Sachiko, justamente a personagem que eu disse que o narrador quase que adota como o seu ponto de vista na história. Sachiko fez um bom casamento, tem apenas uma filha, vive uma situação muito confortável em Osaka, tem um estilo de vida muitas vezes considerado até luxuoso, mas que, ao preservar de um lado os valores e tradições japonesas, por outro, a tentativa de solucionar os vários problemas por que passam as irmãs mais novas, acaba por encontrar uma posição adequada frente à modernidade, frente aos novos valores. Sachiko é, portanto, a síntese perfeita do que eu compreendo como o Junichiro Tanizaki dizendo: esta é a via adequada para o Japão. É esta a acomodação que deve haver entre passado, futuro, Oriente e Ocidente, tradições e vanguarda. É interessante notar como o Junichiro Tanizaki é um narrador, um autor juiz, porque aqueles personagens que adotam estilos de vida que ele não aprova são duramente castigados. Por outro lado, aqueles que se comportam bem, segundo o padrão moral do Junichiro, têm uma vida mais sossegada, mas também com seus percalços, com seus problemas. O livro é muito bem escrito. Este livro, apesar de ter 700 e tantas páginas, ser enorme, foi lido por mim quase que em 3 dias de um final de semana. Eu fiquei assim totalmente absorto na leitura. É um livro de saga familiar, um livro passado principalmente em ambientes domésticos, e os vários incidentes da vida familiar, os vários problemas de relacionamento entre as pessoas são todos muito esmiuçados. Portanto, o bom deste livro, a graça dele, está justamente em que o Junichiro Tanizaki é muito profundo na abordagem que faz dos sentimentos e relacionamentos humanos. E isto acaba se aplicando a relacionamentos humanos em qualquer época, em qualquer lugar. Daí o grande valor do livro. O livro também contém cenas belíssimas da paisagem do Japão, cenas belíssimas das tradições japonesas, e é sim um prato cheio para pessoas que, como eu, não sabiam nada do Japão, para quem o Japão era um nome meio que desprovido de conteúdo justamente pela falta de conhecimento. É impressionante ver como o Japão, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, já era um país muito desenvolvido, com uma sociedade muito avançada, e de como os seus valores e tradições seculares contribuíam para dar peso a essa sociedade, para lhe dar uma grande substância, um grande valor que nós ocidentais não conhecemos. Enfim, vale muito a pena ser lido este livro. Não é como anunciam os irmãos Makioka japonês. É muito mais talvez um Razão e Sensibilidade japonês, ou o que eu acho melhor, um Downton Abbey japonês. Porque assim como aqui em Downton Abbey temos justamente o retrato de uma família aristocrática inglesa tentando fazer uma síntese entre a tradição e a modernidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Comprem através do link abaixo da Amazon e ajudem o canal. Se compraram já, muito obrigado. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!